Eu acho que inclusive o Montagu ele nos dá um exemplo sobre o que a gente estava falando antes, né, sobre essa relação entre, o conteúdo, a importância do trabalho que a gente faz e o e a necessidade de levar esse trabalho para o mundo, né. E ele mostra aqui no livro exatamente isso, né, que é necessário uma comprovação para que as pessoas possam entender a importância, né. Se a gente só fala, da importância, mas não consegue explicar isso, né, eu acho que daí, às vezes não é eficaz, né. E eu acho que ele uma importância desse livro é justamente o grande esforço, a grande parte das páginas do livro são o esforço dele de demonstrar que o que ele está falando tem uma razão, né. Mas queridos e queridas, estamos no capítulo 2, né, do nosso percurso e, e o nome do capítulo é O Útero do Tempo, né. Então a gente vai falar muito hoje sobre a vivência intrauterina, a importância do parto, né, e de como esse parto é realizado, e também a importância dos momentos que seguem o parto, né, quando o bebê já está fora do útero, o que que significa. A gente vai ver um pouquinho as diferenças entre a nossa espécie e outras espécies, né, as semelhanças e diferenças. E eu vou trazer também um aporte que não está no livro, né, mas é fazer algumas relações com a teoria de Rolando Toro, que é a teoria da biodança, tá, algumas conexões que eu acho que é importante fazer. Então, né, o que a gente viu da última vez é que quando um filhotinho nasce, né, dos mamíferos, que a mãe, né, a mamãe vai lamber o filhote, né, vai lamber todo o corpo do recém-nascido, né, e vai especialmente a barriga, o períneo, os genitais, né, o ânus, toda esse lamber, que aparentemente a primeira justificativa que se faz é de que, bom, como a gente vê aqui, né, esse filhotinho que está todo lambuzado dos líquidos do parto, né, então que teoricamente a mãe, lambe para limpar, né. Mas o que se observou é que essas lambidas, elas são fundamentais para ativar vários sistemas, que não ficam ativos se não houver essas lambidas. E que, em especial, 2 sistemas ficam muito afetados se não acontecer isso, que podem inclusive determinar a morte do filhotinho, que é o sistema digestivo, hã, e o sistema respiratório. Então, essas lambidinhas, né, essa limpeza que a mãe mamífera faz no seu filhote, né, e no caso dos grandes, símios, seria mais a carícia com a mão, né, mas essa essa estimulação, ela é fundamental para a sobrevivência do filhote. Então, é um despertar de todo o sistema nervoso, do sistema digestivo e do sistema respiratório a partir do contato com a pele, né. Então, só que o contato, né, esse contato através das lambidinhas, o contato físico, ele não tem somente a ver, né, com, hã essa ativação, né, mas, também tem a ver esse contato com uma sensação mais subjetiva de, cuidado, de ser cuidado, né, para o bebê, né, e aqui eu coloco, é claro que o filhotinho, ele não tem uma noção, ele não consegue, né, ter uma noção exatamente do que significa isso, né, a gente não sabe, depende da espécie, vai ter uma compreensão maior ou menor num nível de,
simbólico, porque na realidade a gente vê que seres com um sistema nervoso mais complexo, eles têm uma capacidade que a gente não consegue medir até quando, mas de simbolização, né. Então, o quanto isso vai atingir em nível de construção, de uma certa noção de si, a gente não consegue exatamente medir isso com os animais, né, ao menos eu não conheço pesquisas nesse sentido. Mas essa sensação de cuidado, né, ela vai estimular algo que existe precedente na base instintiva daquela determinada espécie, né. Então esse contato, esse cuidado, eles vão como que despertar algo que já está geneticamente determinado, mas que é necessário complementar com uma relação externa, né. Então a gente viu que, seres, assim, com, sistema nervoso não tão complexo, especialmente aqueles que não necessitam o convívio com os pais, né, eles te e esses seres, né, como peixes, répteis, né, em geral, eles, já a programação genética deles para sobrevivência, ela em contato com o meio, ela se desperta por si, né, porque não existe uma base muito complexa de aprendizado. É claro que a vida leva qualquer ser a aprender, né, então a base instintiva ela é sempre reforçada pela interação com o meio. Mas no caso, a partir dos pássaros, né, que necessitam aprender a voar, são comportamentos mais complexos, mas isso vai se encontrar muito forte nos mamíferos, né. Então, a convivência, ela vai ser fundamental para a finalização da estruturação nervosa, né. Então o que que acontece? No caso dos mamíferos, uma série de comportamentos geneticamente herdados, né, que a gente chama de instintos, esses comportamentos eles vão despertar, né, vão ser despertados à medida que exista uma interação interessada, cuidadosa com a partir da mãe, né, mas depois com o grupo ao qual esse filhotinho pertence, né. Então é necessário essa convivência para a construção de uma identidade, hã hã, de unidade, mas também coletiva, né. Então, é como que se eu afasto o filhotinho, da convivência com a sua mãe no início da vida, se ele chega a sobreviver, né, ele vai ficar com uma série de sistemas não despertos pela falta de convivência, pela falta de cuidado, e às vezes não consegue sobreviver, né. Então, o que que a gente pode ver? Que essa base instintiva, quanto mais complexo, quanto maior é o cérebro, né, quanto mais complexo é o sistema nervoso desse mamífero, mais esses cuidados vão ser essenciais, para despertar essa base instintiva. Hum, então, e o que que a gente vai chegar à conclusão disso, né? Que uma parte do comportamento dos mamíferos, especialmente daqueles mamíferos com sistema nervoso mais completo, uma parte dele requer aprendizado e se transforma a partir do aprendizado, né. Então é como que essas espécies, elas têm um sistema nervoso mais aberto, que vai, digamos, se compondo, fortemente a partir da interação com o meio. Como eu disse, todos os seres vivos, eles vão reagir, vão se transformar a partir da interação com o meio. Mas no nível comportamental, os mamíferos, eles são especialmente sensíveis a isso, né. E os grandes mamíferos, né, que têm um sistema nervoso mais complexo, eles vão ter modificações bastante drásticas no seu comportamento, com base naquilo que eles vivenciam, hã, com os membros da mesma espécie. Sendo que, se eles são afastados, eles têm bastante transtornos no seu comportamento, podendo até, se tardiamente ser introduzido no grupo da sua espécie, não conseguir se adaptar,
né, não conseguir corresponder, não ter a linguagem suficiente para interagir com esse grupo. E daí a gente vê que essa linguagem, esse padrão, né, ele é construído, pelo grupo, né, e vai atuar nos indivíduos. Uma experiência que eu tive, que eu achei muito interessante, foi uma vez que eu tive algumas vezes na Patagônia, né, e eu fui ver umas 2 vezes eu assisti isso, foi especialmente impactante uma vez, que foi, na localidade de Puerto Pirâmides, né, que tem uma reserva ecológica ali, onde existem umas baleias orca, né, que elas têm um comportamento diferente de todas as orcas do mundo inteiro, né. Esse comportamento só acontece ali, que é assim, é o comportamento de caça, né. Essas orcas, elas, convivem com os pais e aprendem a caçar, né. A orca precisa, para aprender a caçar, para poder sobreviver, ela precisa conviver com seus semelhantes, né. E é interessante porque a orca é um mamífero aquático com um sistema nervoso muito complexo, né, é uma espécie de um golfinho, na realidade, ela não é exatamente uma baleia, mas é denominada como baleia. Então, daí a gen eu tá ah, ficam muitos fotógrafos e turistas, assim, vendo esse fenômeno que eu vou relatar, né. Que é assim, nessa época que é tipo maio, abril, maio, né, existe o nascimento de vários lobinhos marinhos, né, e os lobos marinhos ficam na beira da praia, né, com as mães dos lobinhos marinhos com seus filhotes, ensinando esses filhotes a caçar, né, a mergulhar no mar. Então, a mãezinha vai lá junto com o filhote, né, e vai ficar navegando lá, pulando onda, né, fazendo coisas, aprendendo a conviver com o mar, né, já que são, aí são mamíferos que são terrestres, mas que passam grande parte do tempo também na água, né, então eles têm essa fusão entre água e terra. E daí, o que acontece é que as orcas, né, gostam muito de comer os filhotinhos dos lobinhos marinhos, né. E essa espécie de essa espécie não, essas orcas específicas desse lugar, né, elas desenvolveram uma estratégia de caça que só existe nesse lugar, né. Então o que que acontece? Ao invés de tentar pegar o lobinho marinho dentro do mar, né, o que é muito difícil, porque as mães dos lobinhos avisam, né, a gente começa a ver as baleias se aproximando e as mães dos filhotinhos que estão na água, elas começam a gritar, pessoal, é uma coisa bem impactante essa cena, né, elas começam a gritar e chamar os filhotes, né, lá com o som deles, que eu não sei dizer qual é o som do lobo marinho, né, mas tu vê que elas estão super agitadas, porque elas já sentiram a presença das baleias, os filhotinhos não aprenderam ainda que isso se representa um perigo e elas ficam chamando. Então, se essas baleias, elas tentassem pegar os filhotes dentro do mar, é mais difícil. Então elas desenvolveram uma estratégia que elas chegam bem na beira da praia e saltam para fora, né, saltam pra e pegam o filhote na beira da praia. E depois elas vão como que rastejando, elas desenvolveram uma técnica de ir rastejando para voltar com o filhote para dentro do mar, né, para depois ali, poder comer o filhote, né. Então ela caça o filhote fora da água, né, e não encalha, ela vai aos pouquinhos voltando. E daí é o único lugar do mundo que existe esse comportamento das baleias. Isso quer dizer que essas baleias, elas têm cultura, né, elas inventaram um jeito de caçar e elas ensinam a todos os membros daquele grupo de baleias a a caçar dessa forma.
existem a mesma espécie de orcas em outros lugares do mundo que não fazem isso, que não existe esse comportamento. Então, não é um comportamento herdado, é um comportamento aprendido. Isso fala muito da questão dos mamíferos, né? Que tem a base instintiva, por exemplo, caçar, né? Tem a base instintiva que o lobo marinho, o filhotinho do lobo marinho é alimento, né? E tem uma base de caça, mas essa base de caça pode ser trabalhada, adquirindo novas complexidades, e é desse convívio com o grupo que se adquire essas novas complexidades, né? Então, isso é uma característica muito forte dos mamíferos, especialmente dos que têm um sistema nervoso mais complexo. Bom, e daí então a gente vai para a nossa espécie, né, porque o que que existe? Os mamíferos com o sistema nervoso mais complexo, eles têm uma gestação mais prolongada, hã, e também tem um período um pouco maior de dependência dos pais, né, necessitam mais, né, especificamente da mãe, necessitam maior convívio no sentido de cuidados, porque não nascem completamente maduros, né. E quanto mais imaturo, mais dependente da mãe, mais complexidade e aprendizagem é necessário para formar esse ser. Mais aberto é o sistema e mais resultados podem surgir dessa interação, né. Bom, isso acontece com outras espécies, mas no ser humano acontece de uma forma muito drástica, muito forte, né, porque o que que acontece? O recém-nascido humano, ele nasce, com nenhuma possibilidade de sobrevivência sem essa interação, né. Então, é como que a vida intrauterina, ela não é o suficiente para fazer a maturação, inclusive do sistema nervoso, ela não, é como se a gente nascesse ainda em estado fetal, né, ainda necessitando de útero, né. E claro, tem espécies que têm uma gestação mais longa que a nossa, né, como é o caso dos elefantes, por exemplo, eles vão ter uma gestação mais longa, né. Então o filhotinho com essa mesmo assim que, por exemplo, o cérebro do elefante é um cérebro grande, o comportamento do elefante é um comportamento complexo, um comportamento social complexo, né. Mas o elefante, ele tem um tempo de gestação longa, né, o que faz com que o filhote já nasça com um nível de maturidade forte no sistema nervoso, e o filhotinho, ele já nasce pronto, inclusive para correr se for necessário, tá. Então em seguida ele já está levantando e ele já está interagindo, né. O bebê humano, ele precisa ser ensinado de quase tudo, poucos poucos comportamentos são reflexos, né. Tem um comportamento que é reflexo e depois sobre isso se constrói toda uma série de comportamentos que necessitam ser reforçados, ser aprendidos, né. Então, em cima desses reflexos básicos e que às vezes eles precisam, por exemplo, o reflexo do mamar, tem bebês que precisam ser ajudados a achar a tetinha, a fazer a sucção. Alguns já nascem muito despertos e muito já buscam isso, né, mas nem todos. Então, hã, é como que existe um grau de maturidade, né, do sistema nervoso, que tem uma razão que eu vou explicar logo depois, né, mas, a nossa espécie é como se ela nascesse ainda precisando do útero, né, na realidade é isso. Então, dentro do período intrauterino, né, a gente vai ter, um local, né, um local onde, o bebê se formando, ele vai ter, uma temperatura estável, o som é filtrado pelo líquido amniótico, pela também a barreira,
da própria estrutura física da mãe, né, então o bebê consegue ouvir alguns sons externos, mas muito filtrados, e depois tem o barulho constante, rítmico do batimento cardíaco, da respiração da mãe, então esses sons todos filtrados pelo líquido amniótico, né. Nessa época ainda todo a nutrição que o bebê vai receber é via cordão umbilical, o oxigênio que ele necessita é via cordão umbilical, então é uma outra relação, né, com o mundo, com o ambiente, né, porque é um ambiente super protegido, e que permite esse desenvolvimento, com muito acolhimento, né. Então, em nível de pele, esse bebê ele tá todo tocado pela água, por esse líquido quentinho, né. E depois, então, a gente vai ter o momento do parto, né, o momento do parto. Então, o que que o Montagu vai trazer desse momento do parto? Hum, que, porque ele traz a questão assim: "Ah, mas as mães humanas elas não lambem os bebês", né. O que que acontece, né, por que que as mães humanas não lambem os bebês? E o bebê humano, ele não necessita dessa estimulação das lambidas, né, não é que a mãe não lambe o bebê e o bebê fica mal, fica com deficiências porque não foi lambido, né. Não é uma negação da mãe, é simplesmente uma estrutura diferente em nível de comportamento de espécie, né. Então, a gente sabe, né, que por toda uma estrutura de evolutiva, que eu vou explicar depois, né, que o bebê, hã que o bebê ele vai nascer, né, o momento de nascimento dele, ele vai, ainda tá com toda a parte do crânio, né, com os ossos do crânio, eles não vão estar já fechadinhos, mas eles vão estar abertos para que essa passagem no canal da vagina seja permitida, porque a cabeça do bebê, né, é muito grande, a cabeça do bebê humano, ela é bem grande em proporção ao corpo, né. Então digamos que a passagem da cabeça é digamos, é uma parte do corpo que é delicada essa passagem, né. E depois o trabalho de parto, das mulheres, né, dos seres humanos, é um trabalho muito longo, né, mais longo do que qualquer outra espécie. Então, um trabalho de parto com, por exemplo, de uma vaquinha, vai durar 2, 3 horas, né. E de uma mulher, né, ela vai se é o primeiro parto, às vezes chega a 16 horas, né. Se a mulher já teve outros filhos, uma base de 6 a 8 horas. Então, o que que acontece? Hã, esse período de contração, né, o que o Montagu diz isso, que o período de contração, o bebê sente esse período de contração sobre a própria pele, né. Então que as próprias contrações do parto, né, elas oferecem a estimulação necessária para despertar o sistema nervoso. Então, o parto, para o ser humano, né, ele tem uma qualidade muito específica de estimulação do todo o sistema nervoso. Então, todo o processo de contração, né, e que vai empurrando aos pouquinhos o bebê para fora do útero, né, ele vai também massageando esse bebê e estimulando a pele, né. Então, que isso, segundo Montagu, isso substitui, né, dentro da nossa espécie, a forma evolutiva da nossa espécie, que substitui a estimulação que
os outros mamíferos fazem através das lambidas. Então, por aí, pessoal, a gente começa a imaginar o que é a importância do parto natural, né. Acho que já deve ter surgido na cabeça de todo mundo isso, né. Então, se a pessoa nasce de cesariana, o que que acontece? Porque daí ela não tem essa estimulação, né. Então, eu acho que é uma questão bem importante de fazer essa reflexão, né. E daí o Montagu lá no livro ele vai fazer vai trazer uma série de pesquisas comparando o nascimento prematuro, o nascimento de cesariana e o parto natural, né. Então ele vai fazer essas comparações e vai demonstrar que realmente vai ter diferenças significativas em nível tanto do comportamento do bebê recém-nascido, como as consequências numa infância na parte mais tardia da infância, né. Fazendo comparação com crianças de 8 anos de idade, por exemplo, e com as diversas formas de nascimento, né. Então, mas uma coisa importante a gente entender por que que o parto humano se dá desse jeito, porque os bebês nascem hã, tão vulneráveis, né, por que o parto leva tanto tempo? Então, uma das coisas importantes a gente perceber, né, é que os nossos ancestrais ainda não sapiens, né, e uma série de ancestrais do gênero Homo, né, adquiriram essa posição em pé, né, a posição em pé. E daí isso provocou, né, um realinhamento dos ossos da bacia, dos ossos da pelvis, né, e isso provocou, né, uma maior probabilidade de acidentes de parto. É claro que, evolutivamente, né, a gente não sabe exatamente como aconteceu, quantos se houve um processo de seleção natural, onde houve muitas mortes, como é que aconteceu, né, possivelmente sim. Mas o que acontece é que nas espécies relacionadas ao gênero Homo, né, as quais os únicos sobreviventes, né, as únicas que não entraram em extinção foi o Sapiens, né, que é a nossa espécie. Então, o que que acontece? Hã, a estratégia natural diante desse realinhamento ósseo, né, e que estreitou o canal da vagina, impedindo que esse bebê com a cabeça tão grande passasse por aí, né. Então houve uma série de estratégias, né, de estratégias naturais, né, evolutivas, que permitiram a nossa espécie ter continuidade, né. Então, uma delas é essa estrutura do crânio do bebê, onde os ossos ainda não estão, sedimentados, né, então, quando o bebê passa no pelo canal da vagina, existe uma contração desses ossos, né, que depois que vai permitir, né, o bebê passar pelo canal. Inclusive, muitas vezes o bebê nasce com a cabecinha mais pontudinha justamente por isso, né. E daí, à medida que ele vai amadurecendo, vai se sedimentando e vai fechando esse buraquinho que a gente chama de moleira, né. Bom, então essa é uma questão, né, mas que foi uma questão adaptativa. Mas o nascimento precoce, né, também foi outra alternativa, biológica, né, é outra, consequência evolutiva que fez com que a nossa espécie tivesse essa necessidade, né, de maior cuidado com o bebê. Então, o que que acontece? Na nossa espécie, o útero ele não contém o feto durante todo o tempo, né.
a gente tem que estender o útero para fora. E para isso a gente precisa uma estrutura social que abarque isso, evolutiva e social. Então, só que esse sair do útero, né, ainda com tanta necessidade de útero, de proteção, de calor, de cuidados, de nutrição, né, então, isso faz com que a base instintiva desse ser que vem ao mundo, ela não esteja ainda completamente formada, né. Isso abre na nossa espécie uma amplitude maior do que qualquer outra espécie para o aprendizado, né. Então a gente pode dizer que o bebezinho humano, ele pode ser qualquer coisa, né, vai depender da interação que ele vai ter com o meio. Então, claro, tem uma base genética para a nossa identidade, sim, às vezes pode ser observado, né, que, por exemplo, pessoas que foram criadas longe, dos seus pais, da sua família de origem, e que vai ter traços, né, muito parecidos, tanto físicos como comportamentais, da sua família de origem, pode-se observar isso. Mas o que acontece de fato, né, é que esses fatores, eles existem, mas eles não são os predominantes. Então, existe um processo de aprendizado desse bebê com base na interação, hum. E isso, hã, pode ser observado não como com experimentos, né, porque não existem experimentos nesse sentido, mas sim com observação de fatos já ocorridos. Então, crianças que eventualmente, por situações X, Y, que foram criadas não por humanos, mas por animais, são coisas que aconteceram poucas vezes, mas que aconteceram. O que que acontece? Essas crianças, elas adquirem o comportamento dos animais, né. A gente sabe que é humano pela questão da morfologia, mas não pelo comportamento. O comportamento fica completamente modificado se uma criança é criada por um animal, né. Como já aconteceu um caso que é relatado dentro do Árvore do Conhecimento, do Maturana e Varela, né, que é de umas crianças que foram criadas devido a um acidente de avião, foram criadas por lobos, né. Em vez dos lobos devorarem, elas são 2 meninas, né, foram amamentadas e criadas pelos lobos. Que quando elas foram achadas no meio da floresta, elas já eram mais velhas e tinham o comportamento de lobos, elas não tinham comportamento humano. Também já foi relatado, por exemplo, criança que foi, abandonada pelos pais num lixão, né, para morrer no lixão. E daí os cachorros do lixão adotam, em vez de devorar a criança, adotam. E daí o que acontece? A criança se comporta como um cachorro, né. Então, a gente pode ver que grande parte da nossa base comportamental, ela tem a ver com a forma como a gente é criada, com as nossas primeiras experiências de vida, e não exatamente com uma base instintiva, né. Claro que existe uma base instintiva, mas ela não é tão, potente como a base instintiva que existe, nas outras espécies, né. Então, para pesquisar isso, se fez uma experiência, com uma espécie que é muito próxima à nossa, né, geneticamente muito próxima à nossa, que são os chimpanzés, né. Então, o que se fez foi, hã, hã, retirar da mãe um chimpanzé recém-nascido, né, e dar para uma mãe humana criar como um bebê, exatamente como um bebê. Então, o que se observou é que esse chimpanzezinho, né, ele foi crescendo, hum, muito semelhante a um ser humano até os 2 anos. Com 2 anos, ele não tinha mais como evoluir como um ser humano, ele era um chimpanzé e ponto, né. Então ele era um chimpanzé, ele não tinha como evoluir mais, né.
Agora, certamente, se ocorresse de um bebê humano ser criado por um chimpanzé, ele teria o comportamento de um chimpanzé, né. Então, o que acontece aí? Aí a gente vê essa determinante de sistema aberto, né, ao aprendizado, como é forte na nossa espécie. Agora, uma coisa interessante que foi observada com esse chimpanzezinho, né, é que quando tentaram reintroduzir ele, quase que uma maldade isso, né, acho que toda experiência tem um pouco com animais, ela tem um pouco dessa coisa cruel, né. Então, quando tentaram reintroduzir ele no grupo de chimpanzés, ele não conseguiu ser aceito, ele não conseguiu entrar, e ele não conseguia se identificar com os chimpanzés, então criou uma coisa de ruptura bem triste, assim, mas bom, esse não é o nosso tema agora. Então, o que que a gente tem na nossa espécie? A gente necessita que esse útero, ele continue, e esse útero ele se dá através das relações, primeiro do bebê com a mãe, né, ou da pessoa que vai assumir esse papel de cuidado, e aí também a amamentação, que vai ser o próximo capítulo que a gente vai trabalhar, né, ele é fundamental, né, é muito muito importante esse contato de pele com pele, esse porque é realmente a questão do útero estendido, e esse útero tem a ver com o contato com a pele, né. Então, com as carícias, com esse ambiente intrauterino super protegido, ele tem algumas sensações que ela tem essas sensações elas têm que ter continuidade fora do útero, né. E daí, claro, dentro da nossa espécie também, ela é uma espécie social, né, que tem um componente social, uma estrutura social, também para proteger, não só o bebê quanto a mãe, né. Então existem, inclusive modificações na própria sexualidade na nossa espécie, para que exista essa proteção do filhote e da mãe que fica muito vulnerável no período, né, onde está cuidando desse filhote que é tão dependente, Então a gente pode dizer que a estrutura familiar e a estrutura de grupos, né, elas têm, digamos, uma base que não é só em nível de organização social, mas que tem uma base genética, uma base, de estrutura instintiva da nossa própria espécie, para que esse útero estendido, ele possa vingar, né, possa acontecer. Hum. Tem um livro que, eu não quero fazer propaganda dos meus livros, mas é que tem o último livro que eu escrevi, né, eu descrevo bastante essa questão evolutiva, claro, o livro não trata da questão do contato e da carícia, mas ele vai trabalhar dentro das questões de gênero, dentro da sexualidade, né. É um livro que eu escrevi sobre a questão do patriarcado, né, da história do patriarcado, e daí quando eu vou falar da evolução a partir dos caçadores-coletores, eu falo bastante dessa estruturação. Se alguém tiver interessado, depois pode contatar com a Frater, que a gente, disponibiliza o livro, né, para compra, e vocês podem receber em casa, tá. Mas daí depois, se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Bom, então, também nós somos uma espécie que tem uma infância muito mais longa do que as outras espécies, né. Então, isso tem a ver com esse período de maturação do sistema nervoso que é mais longo na nossa espécie, né, e com a necessidade de aprendizagem, Então, esse período que a gente pode dizer que tem de 6 a 8 anos, né, é muito longo, é um período realmente de aprendizado, hã, de estruturação da própria identidade dessa criança, né, desse ser, com base nas interações sociais. Então, é um período bem importante,
né, sendo que os primeiros 3 anos eles são decisivos, né. O período de maior aprendizado que a gente tem na nossa existência são os primeiros 3 anos. Quanto mais novinho o bebê, mais ele está se estruturando em nível de sistema nervoso mesmo, né. O crescimento do cérebro nesse período dos primeiros 3 anos é uma coisa fantástica, né. Então, é bem importante, essa proteção nesse período, né, e a estimulação nesse período. Então, isso é muito legal, porque a gente pode perceber, assim, o quanto maravilhosa é a nossa espécie, porque tem todo um período de aprendizado muito profundo, né. E o quanto é modelável também, né, enquanto tem uma plasticidade no nosso comportamento muito maior do que outras espécies. Mas da mesma forma que isso nos favorece, né, um aprendizado, amplitude que vai se construir depois muito de uma forma muito impactante na infância, mas que depois continua ao longo da nossa vida, mas, por outro lado, nos dá conta também de o quanto, estímulos negativos, violência, carência, podem ser impactantes também na noção que esse ser tem de si mesmo e na sua relação com o mundo. Hum. Então, uma das coisas que é bem importante, a gente vai tratar mais, longamente no próximo capítulo, né, é a questão do aleitamento. Então, o aleitamento ele provoca uma construção de um vínculo, assim como o parto natural, ele vai, construir essa relação, hã muito próxima da maternidade, da existência do bebê, né, então, como a gente falou no último encontro, né, que a própria gestação, o próprio parto, ele faz nascer não só o bebê, mas a mãe, né. Então, o ato de parir, ele faz nascer a mãe, né, e isso vai acontecer não só num nível subjetivo, mas vai num nível fisiológico, orgânico, isso vai acontecer, né, através de vários hormônios que vão, hã, se colocar em movimento tanto na mãe quanto no bebê, uma diversidade de hormônios, uma diversidade de neurotransmissores que vão se ativar com o parto, né. Mas a continuidade imediata disso é o aleitamento, né, o poder mamar no peito. Então, o mamar no peito é uma continuidade evidente do útero, né, imediata, né, e ela é muito, muito importante para a formação do vínculo entre a mãe e o bebê, né, além de coisas que a gente já sabe que se fala muito na nossa cultura, que é a questão de todo o sistema, neurológico, endócrino e imunológico se reforçarem muito com a questão da amamentação, né, isso em relação ao bebê. E da mãe, da prevenção de uma série de doenças, principalmente a prevenção do câncer na mama, né, etcétera, que são coisas que se divulgam mais. Mas, muitas vezes não se dá conta de que o vínculo mãe-bebê, esse nascimento da maternidade, esse nascimento do bebê e da maternidade ao mesmo tempo, ele se reforça com o amamentar, né. Então aqui eu acho um excelente momento de a gente falar um pouquinho da teoria de biodança, né, que vai falar das protovivências, né. Então a biodança ela vai trabalhar sobre uma teoria, né, que vai falar da vivência que é a capacidade de estar aqui agora com um intenso compromisso emocional, né. Só que o bebê ele não tem vivências, ele tem protovivências, e existe uma diferença entre a vivência e a protovivência. A vivência, a gente tem toda uma estrutura histórica que vai basear a vivência, né, então a gente tem um referencial anterior, a gente já viveu, por exemplo, se eu sentir fome,
Eu vou viver a experiência de ter fome, mas eu não vou me desesperar, porque eu já tive fome outras vezes e sei que basta eu me alimentar, né, se eu estou numa estrutura social onde eu tenho alimento disponível, basta eu entendo o código e vou me alimentar, né. As experiências do bebê, né, as primeiras experiências, elas são muito impactantes, porque não existe um referencial anterior. E o sistema nervoso do bebê, ele não tem respostas imediatas para isso, porque o bebê nasce com muita imaturidade. Então, o que acontece, né, é que tudo que o bebê vive, ele vive, como uma experiência inédita, e isso provoca marcas em nível do sistema nervoso, em nível de percepção do mundo. Então, o que a gente pode dizer é que a vivência do bebê, ela vai determinar a percepção de mundo para o resto da nossa existência, né. Então, por isso que esse período, esses primeiros anos da nossa vida, principalmente o primeiro ano, o primeiro, o segundo ano, eles são muito decisivos para moldar, né, para, hã trazer a estrutura de comportamento que a gente vai ter depois durante toda a existência. É claro que, hã, diante de vivências traumáticas, a gente não pode dizer: "Ah, a pessoa se traumatizou e nunca mais vai poder melhorar, nunca vai se sentir melhor, porque isso aconteceu e já aconteceu e é determinante", né. Hã, assim, existem metodologias, existem formas de ir curando feridas, né. Eu acredito que a biodança, por mais que ela não se pretenda exatamente curar feridas, mas sim ampliar o a disposição para a vida, ampliar o afeto, mas o que acontece é que existe o processo que a gente chama de em biodança de reparentalização, né. Então, muitas vezes a gente se sensibiliza e retoma aquela sensibilidade, principalmente no que a gente chama de vivências de regressão, né, retoma aquele funcionamento, aquela sensibilidade daquele período de vida onde a gente estava tão vulnerável, e ali, naquele momento, né, ao invés de reconfirmar o trauma, a gente recebe outra coisa, outro tipo de alimento, outro tipo de cuidado, e isso muitas vezes, mesmo que não seja o propósito, né, ele vai acontecer e vai realmente, hã, reparentalizar, né, ou seja, vai, hã hã, dar uma nova noção sobre relação de cuidado, mas não uma noção intelectual, né, é uma noção vivencial. A pessoa vivencia algo que não viveu anteriormente e essa vivência cura a falta, né. Mesmo que não tenha especificamente, jamais a gente vai fazer uma vivência de biodança dizendo assim: "Olha, tu fez um trauma quando era criança, então a gente vai fazer essa vivência para curar o teu trauma". Não existe isso em biodança, né, a gente não trabalha assim. A gente trabalha, estimulando o potencial de saúde que existe na pessoa e nunca trabalhando diretamente sobre o trauma. Mas o que acontece é que quando a pessoa vive, se sente protegida, se sente amada, se sente cuidada em um estado de vulnerabilidade, que é o estado regressivo, isso vai fazer com que ela reparentalize, que ela adquira novas memórias que vão aos poucos substituindo a memória do trauma. Uhum. Bom, e daí então a gente em biodança a gente trabalha sobre 5 linhas de vivência, né, e essas 5 linhas de vivência, elas têm uma base nas protovivências, né. Então, a linha de vitalidade, que é a autorregulação, a disposição para a vida, né, a regulação do estresse, o Rolando dizia que a base vivencial para o bebê é o movimento, é poder se movimentar, é ter liberdade de movimento. Então, a protovivência da sexualidade, vendo a sexualidade como uma relação de prazer e desejo com o mundo, né, a base da sexualidade, a primeira vivência do bebê é o contato carinhoso, a carícia, a proteção através do toque. Uhum.
Então, a protovivência da criatividade, a criatividade entendida como a vivência de expressividade, de saber expressar, de ter coerência expressiva, né, é na possibilidade do bebê se expressar, né, e ser atendido, ser ouvido, né. Então aquela história de deixar o bebê chorar até cansar, é uma coisa completamente traumática, né, e que vai criando adultos com incapacidade de se expressar, porque sabe que se expressar não adianta nada. Então, é muito importante mudar essa mentalidade, né, e perceber que a forma como um bebê se expressa não pode ser através da palavra, não pode ser através de um de uma resignação, né, mas sim que o choro, a risada, e os movimentos são a expressão a qual o bebê tem acesso. Então isso precisa ser respeitado. Uhum. E acolhido, né. Então, a protovivência da afetividade, que é entendida na biodança como a sensação, a vivência de pertencimento, pertencimento ao grupo, pertencimento às relações, a formação de vínculos profundos e verdadeiros, né. Então essa possibilidade ela vem da experiência, anterior, da protovivência, de nutrição, né. E aqui a gente tem a questão do aleitamento, mas essa nutrição ela vai além da questão da comida em si, né, mas essa nutrição é se sentir protegido e nutrido pela relação também, né. Então não basta dar a teta para o bebê, né, é necessário atenção, carinho, olhar, mão, toque, né. Então, aquela mãe que que dá o seio ao filho, e fica lá sei eu, olhando o celular, fazendo outra coisa, fumando um cigarro, né, hã, não é uma relação nutritiva mesmo que esteja o leite ali, né. Então a nutrição é uma atitude completa, né, ela é um todo, não é só comida, né. E depois a transcendência, né, que seria essa sensação de pertencimento já a uma totalidade maior, né, essa dignidade de estar no mundo e se sentir um ser no mundo, um ser potente, presente no mundo, em interação, né, e recebido e acolhido, ela vem de uma experiência primária, hã, de harmonia. Então, quando a criança está num ambiente harmônico, onde ela sente que as coisas, têm uma proteção coletiva, né, que tem algo gostoso, um ambiente acolhedor, né, então isso vai gerar uma predisposição à entrega, à confiança, né. Então, quando existe um ambiente desarmônico, existe medo e existe uma contração, e isso tem estudos inclusive que, isso faz com que, o bebê, que não desenvolva uma série de funções em nível de ou retarde, né, uma série de funções em nível de integração do sistema nervoso pelo excesso de cortisol no sangue, né, então, que dá uma sensação de sempre de alerta, sempre de medo, de perigo, isso vai afetar em nível de sistema nervoso, então, vai criando um comportamento de proteção, de desconfiança, que impede a entrega, né. E daí quando a vivência de harmonia, existe uma predisposição a relaxar, a confiar, a perceber, a desfrutar, né, e que vai levar a uma maior facilidade de sentimento de pertencimento, de ligação com a totalidade. Então, a gente pode ver que as protovivências, elas provocam o que a gente chama de imprinting, né. O imprinting é essas vivências que elas são tão marcantes, que elas geram consequências para toda a vida. Imprinting a gente diz que é como uma marca, né, algo que marca profundamente. A gente pode dizer que marca em nível de sistema nervoso mesmo. Então, é muito importante a gente
criar esse útero estendido, né, e ter o entendimento também que esse útero estendido, é uma questão da nossa espécie. Então, claro, ela é super adequada e necessário para o bebê, né, mas que a nossa espécie ela é um útero estendido, né. Então mesmo os adultos, eles precisam se sentir protegidos, eles precisam se sentir acolhidos, não é porque a gente cresceu que a gente não necessita disso também, né. E em um certo grau de vulnerabilidade a gente vai ter toda a vida. Então, é importante a gente perceber, né, que a nossa espécie ela é, hã uterina, entre aspas, durante toda a nossa existência, e que as nossas relações humanas, elas se constroem com base nisso, né. E o quanto é sofrido por um ser humano quando ele não pode ter isso, e quanto é impactante, quando, a pessoa desde pequena não pode ter acesso, né, o quanto é desumanizante isso, hã, e vai criando uma estrutura, às vezes, violenta, né, psicopática de relação com o mundo. Então, eu acho que é bem importante a gente entender e dar um foco importante, um olhar para que a nossa espécie necessita de contato, necessita profundamente de acolhimento, de afeto, hã, e bom, é isso, né. E daí em termos de protovivência, né, o bebê que tem essa linguagem muito, muito, muito corporal, né, então a pele ela está relacionada direto a uma boa protovivência, né. Então as carícias, o calor, o contato não é essa pele que não recebe somente contato com as mãos, que é das mãos, que é super importante, mas o contato de corpo com corpo, né. E aí também a gente pode ver que esse contato de pele com pele, né, ele vai ativar uma série de outras coisas, porque existe a sensação da temperatura, existe o cheiro, né. Então se o bebê deita no peito da mãe, ouve aquele sonzinho que ele ouvia lá dentro do útero, o quanto isso tem um efeito de calmante também, ouve a voz da mãe, então esse comunicar doce, esse cantar, esse acolher, né, tudo isso, é um conjunto de coisas super importantes, né. Então, na realidade, né, existe uma necessidade de fazer, né, eu acho que o parto, a gente olhar o parto, né, é olhar para essa passagem entre 2 mundos, né. Essa passagem entre uma realidade que é aquática e toda a preparação para viver dentro dessa realidade aquática e essa passagem para a vivência, fora do útero, né, que tem são vários outros sistemas que são ativados quando a criança nasce, né, e que essa ativação é feita pelo próprio trabalho de parto. E quando não existe essa possibilidade, né, e é feito, por exemplo, uma cesariana, hã, existem, sequelas disso, né. Então, o quanto, por exemplo, se a criança nasce por uma cesariana, o quanto também, a forma como é recebida essa criança logo depois, já que ela não teve essa experiência de passagem pelo canal vaginal e tudo o que significa isso, né, o como pode ser recebida essa criança para que ela tenha, de certa forma, aquilo que ela não pôde vivenciar no próprio nascimento. Então é muito importante a gente pensar, né, na qualidade do parto. A forma como os partos são realizados atualmente, na maior parte do mundo, é uma pa é um desculpe a palavra, mas é uma coisa horrível, né, porque é assim, completamente não natural, né, mesmo quando ele não é um parto de cesariana e a gente tem aqui no Brasil, claro que eventualmente uma cesariana é necessária, né,
mas a maioria das vezes não é necessária. Então, a gente tem, além de uma superutilização da cesariana sem necessidade nenhuma, né, as consequências dessa hiperutilização e essa forma da medicina entender, primeiro, a gravidez e o parto como uma doença, porque não é uma doença, né. Depois, a forma como é feito o parto, que está mais a serviço do médico do que a mãe ao bebê, né, desde a forma como a posição da mulher deitada, que é uma posição horrorosa para parir um nenê, né. Depois, a própria o agendamento do parto, que é outra coisa que é uma coisa horrível, né. Porque, tirando algumas circunstâncias onde isso é necessário, tá, eu não estou falando de que eventualmente não seja necessário fazer isso, né, mas que na maioria das vezes não é necessário, né, e é prejudicial e está servindo aquele personagem que teoricamente teria que estar a serviço, né, auxiliando, né. Então, infelizmente na nossa cultura, o parto, né, é algo que se tornou um um uma coisa de consumo, né, uma coisa que tem a ver com dinheiro, mas não tem a ver com cuidado, né. Então é muito importante a gente voltar a refletir sobre o parto e o cuidado com o parto. Então, e aqui eu quero só fechar com isso, né, que a humanidade, a família, elas representam um útero estendido, né, então, a harmonia nas nossas relações, e harmonia nas relações não significa não ter diversidade, não ter conflitos, né, mas, poder viver isso com respeito, com calor, com carinho, com busca de entendimento, né, ela cria esse útero estendido e que favorece a todos finalmente, né, e favorece uma construção social, hã, que pode referir realmente ao que seja ser humano, né.